Eu quero saudar a todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu quero ler encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, e eu quero ler o versículo 22 e o versículo 24. Então vamos à leitura. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa importante, né, meus irmãos? Vamos comentar um pouquinho, mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal e aproveite a oportunidade que você está me vendo, me ouvindo, para te apresentar a FAEST Academia. É um curso de teologia muito importante. E se você quiser se matricular, você vai encontrar todo o endereço, a informação abaixo no link. Aproveite então. Vamos à palavra. Meus irmãos, nesse capítulo 14, que é praticamente uma continuação do capítulo 13, o que aconteceu? Jesus acabara de participar da ceia. Aí teve aquele momento de lavar os pés. Depois Jesus falou de algo que os discípulos não estavam preparados para ouvir. Ele falou a respeito da partida dele. Por que Jesus falou da partida agora naquele momento? Porque naquele dia, que nós entendemos que devia ser uma quinta-feira, ele sabia que dali a poucas horas ele seria preso e não teria mais aquele contato com os discípulos como teve. Então ele falou a respeito de uma partida, e nessa partida aí gerou perguntas. Os discípulos começaram a perguntar, Pedro fez pergunta, Tomé fez pergunta, Filipe fez pergunta, e aqui nós temos que Judas também, não Iscariote, fazendo pergunta, e a pergunta de Judas é esse que está no versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde é que vens que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Porque Jesus disse que ia. E ele falou, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Gerou até problemas. Senhor, nós não sabemos o caminho. Então, Jesus provocou para fazer pergunta. E aqui, então, é praticamente a última pergunta que tem relatado aqui. Então, Judas, não Iscariote, Senhor, de onde é que te vem, Senhor? De onde é que tu vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e viremos para ele, e faremos nele morada. Meus irmãos, note a palavra. Viremos para ele e faremos nele morada. Já notou que Jesus falou no plural, viremos. Ele não disse, eu virei, mas viremos. Então ele está falando em quem? Dele e do Pai. Então, que coisa poderosa, por isso os discípulos também não entenderam. E hoje, praticamente 2000 anos depois, muita gente não entende. O Senhor está falando o quê? Da Trindade Divina. Olha, nós viremos para ele e vamos fazer nele morada. Você que me ouve, minha irmã, meu irmão, você é um crente. Embora você não entenda bem, que é um pouco difícil para explicar a Trindade Divina, mas a Trindade Divina habita em seu coração. Glorioso isso, né? Ela habita em mim. E por isso que ele diz, viremos para ele e faremos nele morada. Noutra ocasião, Jesus falou a respeito do Consolador, que viria para habitar para sempre conosco. Então, Jesus foi bem claro, se alguém me ama, o crente ama Jesus, meus irmãos. É uma coisa poderosa, é um milagre que acontece. Está aquele homem que não teme a Deus, não se incomoda com as coisas espirituais,
vive no mundo, mas um dia ele se entregou para Jesus. E você é testemunha disso, porque você participou disso. E quando ele se entrega para Jesus, você nota que abriu um vínculo quer dizer ligação na sua vida. Você passou a ouvir, a falar, a pensar no nome de Jesus de uma maneira diferente. Não como fosse uma pessoa distante. Você sente agora que você é dependente dele. Você sente que você quer estar junto dele. E sabe por quê? Porque ele veio com o Pai, e posso acrescentar também o Espírito Santo, para fazer morada na tua vida. Pense agora, você que está me ouvindo. Às vezes, passa tanta dificuldade. Às vezes, depois de um dia de trabalho, chega em casa cansado, houve problema. Mas reflita um pouquinho agora. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora. Se você é obreiro também, quantas vezes o obreiro passa tanta luta, né? Principalmente obreiros que às vezes moram e dirigem igrejas no interior, igrejas pequenas, que têm dificuldade financeira e de tudo. Mas pense, o quão importante você é, meu irmão. Vamos pensar agora de ser importante. Eu vou tomar por base esse versículo agora, o versículo 23. Viremos para ele e faremos nele morada. Vão repetir? Viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Senhor faz morada em você, faz morada em mim. Então você não é qualquer pessoa. Você tornou-se uma casa. E essa casa não está vazia. Essa casa que é chamada o templo do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Você é um templo ambulante. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, viremos para Ele. Ele faz morada. Eu dou graças a Deus porque eu sinto a morada de Deus na minha vida. E você que é um crente fiel, você sente. E quando você muitas vezes está dobrando o joelho e de repente vem aquela alegria e começa a falar em línguas estranhas e às vezes começa a chorar. Sabe o que é isso? É aquele fogo que está lá dentro dessa casa, aquela usina de fogo. Coisa gloriosa. Está fervendo, está ardendo, porque é a morada do Senhor. Você é alguém, meu irmão. Você não é pó e cinza, como muitas vezes a gente ora. Ah, Senhor, eu sou pó e cinza, podridão. Não, não. A carne pode ser isso, mas você é templo. Você é morada de Deus. Permaneça e continue deixando que Deus more na tua vida. É amar o Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Ah, meu Deus, e veremos nele. Sinta a morada, meu irmão. Sinta a morada do Espírito Santo na tua vida. E eu quero terminar com estas palavras e quero orar. Pai eterno, Deus bendito, eu te agradeço pela tua morada na minha vida, Senhor, e pela tua morada na vida dos nossos irmãos, Senhor. Eu te agradeço e vai renovando nossas forças, ungindo as nossas cabeças com óleo de alegria. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.